Olá, irmãos, tudo bem com vocês? E hoje nós estamos falando sobre doutrinas bíblicas. Nós falamos no vídeo passado que não pode haver discussões no nosso meio, não pode haver divisões, segundo a doutrina bíblica nos ensina. Se a igreja é cristã, tem que lutar e combater isso, porque isso é demoníaco. Hoje nós vamos ler Atos 2, do 42 ao 47, e vamos falar hoje da unidade da igreja quanto na oração, entendeu? Nas coisas espirituais e nas coisas naturais também. Vamos ler a partir do versículo 42 até o 47. Atos 2, 42, 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram, unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, aqui nós vamos ver que a unidade, como nós acabamos de ver, vimos no vídeo anterior, quando tem aquele tipo de unidade, a gente acaba vendo isso aqui. As pessoas vendiam suas propriedades, elas tinham tudo em comum, como a gente viu no vídeo anterior. Por favor, veja se você não viu, falando de doutrina bíblica. Eles tinham que pensar, nós como cristãos temos que fazer o máximo para pensar igual, no sentido de não querer ser melhor do que o outro, de não querer passar por cima do outro, de entender o ponto de vista de outro, mesmo que o nosso ponto de vista seja diferente, de caminhar fluindo na paz. E a gente vai ler alguns versículos que falam exatamente disso, que nós temos que manter a paz entre nós. E aqui uma coisa que eu vou frisar também: perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza, louvando a Deus e contando com a simpatia. Ou seja, irmãos, eles estavam constantemente, espiritualmente conectados ao Criador. No versículo 43, a gente vai ver que havia temor e prodígios e sinais. Isso só é feito quando a santidade falsa, baseada na carne, doutrina humana, só quando ela some, que vem esses prodígios, que vem esses sinais. Então o que acontece? A igreja de hoje precisa procurar tirar essas doutrinas humanas e se basear tão somente nas doutrinas bíblicas, manter a paz entre os cristãos. Entre os cristãos, louvar todo mundo junto. Nós vamos ver, né, que em alguns versículos, a gente leu até no vídeo passado, pessoas falando que era de Paulo, de não sei quem, porque foi batizado por não sei quem. Paulo falando, a gente pega o gancho de coisas que eu não falei no vídeo passado. E Paulo fala, ainda bem que eu não batizei ninguém. E hoje você vê uma igreja cristã totalmente dividida. Eu sou a igreja tal, eu sou a igreja tal, eu sou a igreja tal. Em vez de falar, eu sou de Cristo. Não, cada um é uma igreja diferente. Isso causa divisão. Isso causa, como posso dizer, uma fraqueza espiritual para o corpo de Cristo, porque o corpo não está unido. Como pode uma perna andar de um lado e outra perna andar do outro lado fora do corpo? Ou como se fosse um corpo totalmente estranho, diferente um do outro, quando na verdade nós somos um só, somos cristãos temente a um só Deus. Irmãos, temos que ter essa unidade. Você vai ver, eu vou deixar um outro versículo aí para vocês, Atos 4, do 23 ao 31, nós não vamos ler aqui. Aí nessa passagem vai falar do efeito que tem quando a igreja está unida, vai falar de quando eles estavam orando, que o lugar tremeu fisicamente, irmãos. Coisas aconteceram ali no mundo físico. Por quê? Porque a igreja estava unida em oração. E quando a igreja está unida, igual a gente acabou de
de ler aqui, orando, louvando, sempre dando graças a Deus por todas as coisas. Essa unidade bonita traz a presença de Deus. Quando não tem essa unidade, tem as divisões que a gente já viu no vídeo anterior, que não pode ter, aí a entrada de demônios e a destruição e perseguição contra os próprios cristãos dentro da própria igreja cristã. Então vamos vigiar. A doutrina bíblica que a gente viu hoje nos ensina que a união na oração, a união no dia a dia, a união no louvor vai fazer ter um efeito tremendo no mundo espiritual quando a igreja se une e começa a orar junto, porque ali há uma unidade, ali há uma força espiritual muito grande, porque essa é a característica da igreja de Cristo, essa é a característica da igreja cristã, amém? Fiquem em Cristo então e até o próximo vídeo, tchau!